Fabiana mora em Manaus, tem 47 anos, casada, tem 3 filhos. Abandonou o curso de arquitetura ainda na juventude. Abriu mão da faculdade para poder casar. Aos 47 anos, um dos maiores sonhos que ela tem é poder dar continuidade à sua faculdade. Mas aí ela tem medo da opinião dos outros. O Maurício, ele mora em Curitiba, tem 43 anos. E o maior sonho da vida dele é poder deixar de ser empregado, abrir o seu próprio negócio. Mas o medo de que as coisas possam dar errado ainda é maior do que a própria vontade de realizar o seu sonho, concretizar esse sonho. E o que dizer da Cibele, que atualmente ela mora no Rio de Janeiro. A história da Cibele, o resumo da história da Cibele, a gente vai conhecer um pouquinho mais adiante. A gente está vivendo realmente um momento muito difícil, não é? A crise não só no Brasil, mas uma crise que está acontecendo no mundo inteiro. O planeta está literalmente parado, economia estagnada, investimento zero. Está todo mundo vivendo aquelas incertezas, aquele medo que eu mais ouço durante as minhas conversas com os seguidores, os admiradores, que aos poucos estão se transformando em verdadeiros amigos, nos meus e-mails, onde relatam as histórias mais detalhadamente. E através dos e-mails também sugerem temas como esse. Quantas e quantas vezes a gente não se sente aí totalmente desanimado, desmotivado, quando a gente se depara com algumas situações aí no decorrer da nossa vida. Aceitar os percalços como lições e transformar essas lições, preciosos aprendizados, mostra que você amadureceu, ou que pelo menos você está amadurecendo. Qual que é o segredo dos vencedores? Qual o caminho escolhido por essas pessoas que conseguiram alcançar os seus objetivos? Persistência, muito trabalho e, sobretudo, o dom, né? Porque você tem que ter a certeza de que você possui o dom. Quando você tem essa certeza, de fato, que você é bom em alguma coisa, que você começa a sonhar com isso, é porque de alguma maneira você vai poder realizar. A gente sabe que possui uma habilidade a mais do que determinadas pessoas. Independente, gente, independente da sua faixa etária. Muita gente se limita na vida. Geralmente as pessoas têm uma limitação muito intensa, muito absurda em relação à idade. E isso não existe. A própria limitação que impõe na vida da gente somos nós. E aí, partindo dessas inúmeras conversas, desses e-mails aí que eu falei para você de uma forma resumida, né? Peguei só trechos que realmente tem a ver com o assunto que a gente vai falar aqui agora. Então, lancei isso como centralização, como núcleo desse assunto. Aí me bateu essa ideia, trazer para você histórias de pessoas que tinham tudo para dar errado. Para desistir, para abrir mão de tudo, por inúmeras razões que você vai conhecer no decorrer desse vídeo. Esses vencedores fizeram de cada queda um fortalecimento maior e nunca deixaram de acreditar. Resultados nunca são imediatos. É o tema de hoje do canal Aprendizados. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tudo bem, meus amores? Ai, eu já estava com saudade de você, sabia? A gente fica só, né, um pequeno espaço sem subir um vídeo e a gente acha que já faz um mês que não está mostrando o nosso trabalho, né? E o mais delicioso, sabe o que é? As pessoas perguntando: quando que vai ter o próximo vídeo, Cleia? Quando que você vai gravar? Qual que vai ser o tema do próximo vídeo? Uma delícia, isso não tem preço não. Diretamente do nosso cantinho da paz, com esses aromas deliciosos, com essas cores para alegrar um pouquinho você nesse ambiente de paz, estamos trazendo mais um trabalho do canal Aprendizados nesse exato momento. Antes de mais nada, meus amores, eu tenho que fazer aquele pedido obrigatório, né? Olha, curta, comente, compartilhe o nosso trabalho, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, que é importantíssimo. Você sabia que cada likezinho que você dá, você contribui imediatamente
com o nosso trabalho, com o canal, meus amores. Muito importante isso, tá bom? Por isso que a gente pede para você dar uma curtidinha, dar um joinha, que é muito legal para o canal. E quantas vezes já não ouvimos diversos comentários, já tivemos a possibilidade de ler em algum lugar sobre a história de pessoas vitoriosas que tinham exatamente tudo para fracassar, para desistir, mas transformaram isso numa história fantástica, fabulosa. Transformaram essas histórias aparentemente fracassadas em um legado de vitória. Você sabia que Albert Einstein, o gênio da física, na infância, ele era taxado como raciocínio lento, entende? Pelos seus colegas. Pra você ter uma ideia, ele aprendeu a falar somente aos 4 anos e a ler só quando chegou aos 7. E antes da comprovação da sua teoria, era chamado, rotulado de um louco sonhador. A sua inteligência foi questionada durante anos a fio. Agora deixa eu perguntar para você, quem que entrou para a história? O Albert Einstein ou aquela galera que tirava onda com ele e ficava fazendo piada o tempo todo chamando ele de maluco? Quem que se transformou no gênio da física? Segundo, Alexander Graham Bell, ou seja, ninguém mais que o inventor do telefone. Sabe o que aconteceu na vida dele? Gente, eu estou resumindo, porque as histórias são longas, tem detalhes, aquela coisa a mais, e não tem como eu colocar aqui no vídeo para você. Então, sabe o que ele fez na época? Ele foi até uma empresa e ofereceu para o presidente dessa empresa para que desenvolvesse a sua invenção, para que investisse nessa sua invenção. Sabe o que o presidente da empresa respondeu para ele? O que a gente vai fazer com um brinquedinho como esse? Brinquedinho que era nada mais que o telefone. Um telefone que hoje praticamente a gente não vive sem um telefone. Ainda bem que ele não se deixou abater e foi adiante. Charles Chaplin recebeu uma lista de não antes de se tornar o ícone do cinema mudo. Acreditava que alguém pudesse pagar para assistir os seus filmes. Precisa falar alguma coisa? Não, né? Dizer desse aqui, olha, após a sua primeira atuação, que não foi lá das melhores e tal, ele ouviu o seguinte, que era melhor ele parar por ali e voltar a dirigir caminhão, que era o que ele sabia fazer muito bem. Que ele jamais chegaria muito longe. Graças a Deus ele não acreditou nisso. Investiu nos seus sonhos, investiu na sua carreira. Os seus álbuns venderam e renderam milhões e bilhões mundo afora. E para nossa alegria, claro, Elvis Presley vendeu muito disco, minha gente? Pelo amor de Deus, e atuou em diversos filmes. Ainda bem que ele não acreditou no comentário lá, que fizeram lá no comecinho da história dele, que jamais ele iria chegar a lugar algum, veja só. Gente, esse aqui foi a falência 5 vezes antes de ser bem sucedido. Como acontece com a maioria dos vencedores, antes de alcançar o topo do sucesso, ele foi alvo de piadas maldosas, de muita maledicência. Ele não apenas conseguiu substituir os cavalos pelas máquinas, como também foi o criador de frases memoráveis e impactantes que muita gente conhece. De quem que eu estou falando? Henry Ford. Linda a história dele, linda. Você já imaginou? O cara falir 5 vezes e ainda assim dar continuidade aos seus projetos, ao seu sonho? É um guerreiro, é um vencedor. É extrema persistência, essa palavrinha mágica. Falo de uma mulher agora. Uma mulher que tem uma história fantástica também, Mas, infelizmente, a gente tem que resumir. Conhece a J.K. Rowling? Não? Conhece, sim. Enquanto a sua filha dormia, sabe o que ela fazia? Ela escrevia nos bares durante as madrugadas. Ela sempre teve o sonho de ser escritora. Chegou à extrema pobreza. Batia numa porta de uma editora, não. Batia numa porta de outra editora, não. E foi colecionando assim vários não. 7 anos depois ela conseguiu publicar aquele que seria o seu maior sucesso, um sucesso estrondoso. Quem é que não conhece a história do bruxinho Harry Potter? Todo mundo conhece, Vendeu tanto, que foi parar na telona e virou aí
um dos filmes mais famosos com bilheteria milionária. Que história linda também de sucesso e superação. Mas você viu o que ela teve que passar, né? Lá no comecinho de tudo, né? No comecinho da história dela. São tantas as histórias, né, meus amores? Lembra que eu citei rapidamente no vídeo da gratidão? Fiz um resumozinho sobre a frase que a Oprah fala sobre a gratidão, né? Iniciei o vídeo com essa frase, fiz um pequeno resumo também da história dela. E quando a gente faz essa busca de histórias de superação, pessoas que tinham tudo na vida para dar errado, para desistir, a Oprah também é uma das que aparecem ali no topo, né? Dessas histórias assim maravilhosas, lindas, de vencedores. Steve Jobs, criador da Apple, aos 30 anos ele teve a sua vida devastada, né? Foi demitido, arrumou confusão, as pessoas não queriam apostar nos projetos de criação do Steve, deixou frases lindas, incríveis, levantou, recomeçou, dos erros ele gerou grandes acertos, e 3 grandes acertos que ele criou foi o iPod, o iPad, o iPhone, Pois é, Steve Jobs. Nem os Beatles escaparam aí dos comentários maldosos de pessoas que queriam desmotivar aquela banda, os Beatles. Nem eles escaparam da rejeição. Os meninos que formaram a banda icônica ouviram diversas vezes que as músicas eram péssimas e que o som da guitarra jamais faria efeito, jamais traria o sucesso tão desejado daquela época. Quanto engano, hein? Os Beatles. Falar do Walt Disney. Gente, é uma das histórias mais lindas de superação, com toda certeza, desse mundo. O Walt Disney ele foi demitido de um jornal. Você sabe qual o argumento que ele ouviu? Falta de criatividade e boas ideias. O Walt Disney, a trajetória de vários fracassos, falência e decadência foram muitas. Aí, diante de todas essas adversidades, o que ele fez? Montou um estúdio, criou nada mais, nada menos que o rato mais famoso do planeta, que é o Mickey Mouse. Veio a Disneylândia, né? A Disney, que é o sonho de 8 em cada 10 pessoas no mundo inteiro a conhecer a Disney. Ele criou clássicos que marcam a infância de qualquer um até hoje, acumulou múltiplos prêmios e deixou o seu nome, escreveu o seu nome na história com maestria. Sobre as nossas celebridades, as celebridades brasileiras nem se falam, né? Ator, cantor, jogador de futebol, que foi garçom, atendente de lanchonete, entregador de marmita, frentista e até, gente, decorador de caixão. Você acredita nisso? E nenhum deles nega não essa fase difícil que passaram, faz parte da história de cada um, né? A gente tem mais é que se orgulhar das nossas dificuldades. As histórias são inúmeras, histórias são lindas de superação, de gente que lutou, batalhou e que deixou, né, está deixando a sua história como exemplo, né? É tão bom quando a gente deixa uma história bonita, linda, para que outras pessoas também possam se espelhar, possam se inspirar. E falando nessas histórias aí lindas de medos e desafios e de superação, eu não poderia deixar de falar numa das mulheres que, na minha opinião, além da beleza, não só a beleza que ela exterioriza hoje em dia e durante muitos anos aí na passarela, ela é um ser humano fora do comum. É uma mulher extraordinária, de um caráter inquestionável, né? Hoje é esposa, é mãe, mas também teve os seus momentos dificílimos para chegar onde ela chegou. Engajadíssimas em causas sociais, em projetos de proteção ao meio ambiente, preocupadíssima com a questão do nosso planeta, adora meditar, adora cuidar do lado espiritual. A top número 1 do mundo ouvia direto aí de estilistas, produtores, fotógrafos, que ela não tinha as medidas adequadas, que ela era desengonçada com a câmera, que ela não sabia andar muito bem aí no salto. Imagina, os olhos eram muito pequeninos e o seu nariz era grande, né? Era desproporcional ao seu rosto. Gisele Bündchen foi rejeitada nada mais nada menos por 42 vezes. O estilista famoso chegou a falar para ela que ela jamais estamparia uma capa de revista. Precisa acrescentar algo mais
a história dessa mulher, gente? Não, né? É desnecessário. Você seria capaz de desistir por uma pequena dificuldade, um contratempo bobo, ou alguém chegar para você e tentar desmotivar você? Eu tenho certeza que a partir de agora você não vai mais pensar nisso. Você não vai deixar ninguém obstruir, bloquear, desanimar, desmotivar você por maldade. São pessoas que precisam disso aqui, meus amores. Precisam de luz. E pra gente finalizar, meus amores, você deve estar se perguntando, Clei, e a Cibele que você citou lá no comecinho do vídeo? Ah, lógico, a Cibele. A gente vai finalizar contando aí um trechinho, né? Só o resumo. Porque a Cibele, ela mandou um e-mail para mim, conversando comigo. Eu já aproveitei esse tema e já inseri a Cibele aqui, porque seria o casamento perfeito com esse assunto que a gente está falando. A Cibele casou com 19 anos, largou os estudos para trás, largou o lugar onde morava, largou a família, enfim, ela abriu mão de tudo para viver uma grande paixão. Após o nascimento do seu segundo filho, tudo começou a dar errado. O marido começou a beber, começou a se envolver com jogo, conhecer uma outra pessoa, e aí começou também toda a história de sofrimento da Cibele. Ficou sozinha com os 2 filhos, se separou, desempregada, sem nenhum projeto em mente, sem nada que ela pudesse assim dizer, nossa, eu vou começar a partir de agora. Você imagina o sofrimento, a situação dessa mulher com essas 2 crianças. Ela teve que pedir a ajuda dos familiares, né? Como sempre, teve que ficar na casa de parentes, aí vivendo de favor por um bom tempo com as suas crianças, e ainda bem, né? Graças a Deus que teve o apoio aí de alguns familiares. Muitas vezes nem isso acontece. Ficou extremamente deprimida, ficou sem chão, mas apesar de todo esse caos, de todo esse sofrimento, a Cibele buscou força aí nas suas orações, nas suas preces, na sua fé no Criador, encontrou apoio em pessoas que realmente queriam ajudá-la, de coração mesmo. Através de uma vizinha, a Cibele recebeu uma ajuda que a partir daquele momento poderia modificar toda a sua vida. Essa vizinha fazia pães deliciosos e vendia, né? Já tinha uma rede aí de clientes. E aí convidou a Cibele para que ela pudesse aprender também. A Cibele se dedicou dia e noite, noite e dia. Você pensa que isso foi fácil? Tá tudo explicado no e-mail dela, você não tem noção dessa história porque a gente tem que resumir. Isso aqui é um resuminho aí em cima de toda essa batalha dessa grande mulher, que igual a Cibele, tem milhões no mundo inteiro. 5 anos depois, graças a Deus, a Cibele conseguiu se erguer. É dona de 3 pequenas padarias. Olha que coisa maravilhosa, né, gente? Que lindo, hein? Que lindo. Nossa, sofreu, se deprimiu, chorou muito, reaprendeu, recomeçou, acreditou e venceu. Pensa que tudo está estabilizado, que tudo está ali estável e de repente, bum, vem uma mudança na nossa vida, né? Vem um inesperado e a gente precisa estar preparado para essas mudanças. E você? Eu estou falando com você, exatamente, você que está me vendo agora. O que você vai fazer? Você vai embarcar com força, persistência, trabalho, humildade, muita fé em Deus, com muito amor no coração, abrir os seus caminhos, realizar os seus sonhos, os seus projetos? Você vai embarcar? Ou você prefere descer na próxima estação?